Então, pessoal, a gente estava comentando sobre a vida de oração, que é capaz de manter a chama da nossa fé acesa, mesmo quando a gente está diante de uma grande tempestade, né? A gente deu o exemplo dos jesuítas perseguidos no Japão, mártires no Japão. A gente deu o exemplo de São Maximiliano Kolbe, de São Damião de Locai, que foram pessoas que passaram por tribulações terríveis, né? Mas se mantiveram com a chama da fé acesa mesmo diante do martírio, mesmo diante quando eles tinham perdido tudo humanamente falando. Por que eles eram capazes de manter a chama da fé acesa quando eles tinham perdido tudo humanamente falando? Porque eles sabiam que tudo nesta vida é nada, que nada se compara a Jesus. Eles tinham grande intimidade com Jesus, eles sabiam quem era a pessoa de Jesus, eles tinham um relacionamento com Jesus. E esse relacionamento com Jesus, essa intimidade com Jesus, pode fazer com que a nossa chama da fé se mantenha acesa. A gente falou que a nossa fé se baseia na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério. Só que muitas vezes vêm tribulações, vêm tempestades e apagam a chama da fé. Mas se a nossa fé estiver firmada em Jesus, a nossa chama da fé nunca vai se apagar. E aí, na semana passada, a gente falava da vida de oração como que fosse uma blindagem. A vida de oração é uma blindagem capaz de manter a nossa fé sempre acesa. E aí eu trouxe essa frase de Santo Afonso de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena. Mas como rezar? Então a gente entendeu que a gente precisa rezar, não é? Mas como rezar? Toda a catequese eu trago aqui a imagem de São José, né? Eu trago a imagem de São José. Por que eu trago a imagem de São José? Porque São José, ele é o cara. São José é o cara. Por quê? A Santíssima Virgem era a Imaculada Conceição. Ela é a mãe de Deus. Ela é a rainha do céu e da terra. Certo? Ela foi concebida sem pecado, ela nunca pecou. Certo? E ela, Santo Afonso de Ligório, mesmo autor dessa frase, no livro que ele escreveu chamado Glória de Maria, Santo Afonso de Ligório fala que quando Nossa Senhora foi concebida imaculada no ventre de Santana, ela já era mais pura e mais santa do que todas as criaturas, todos os anjos, todos os santos juntos. Se você juntasse a santidade de São Maximiliano Kolbe, de São Pio de Pietrelcina, de Santo Afonso de Ligório, de todos os santos, a história da humanidade, e todos os anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os anjos da guarda, juntasse todas as santidades juntas, Nossa Senhora é mais santa do que todos os anjos e todos os santos juntos, já no momento da sua concepção. Porque Deus colocou muita graça na concepção de Nossa Senhora. Tanto que quando o anjo Gabriel vai visitar Nossa Senhora em Lucas 1,26, ele diz: Ave Maria, graça plena, transbordante da graça. Ele se surpreende, como que ele fica assim, boquiaberto de ver tamanha graça que tem Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é tremenda. Jesus é Deus, não precisa nem comentar, né? Jesus é Deus, Deus é eterno e todo-poderoso. Jesus é aquele Deus que fez com que o povo saísse do Egito a pé enxuto, abriu o mar vermelho, que fez descer fogo do céu para queimar o sacrifício do profeta Elias. Ele é um Deus todo-poderoso, que quando Josué orou, o sol parou por ação desse Deus todo-poderoso, Deus que tudo fez, o Criador do céu e da terra, Deus eterno e todo-poderoso, Deus mesmo, Deus da luz da luz, Deus verdadeiro, Jesus, o Senhor, se fez homem. E São José morava com esses dois. São José morava com a Santíssima Virgem e com Jesus. E São José tinha intimidade com Jesus e com Nossa Senhora. José estava intrinsecamente mergulhado nessa vida. A vida de São José era perpassada pela pessoa de Jesus e de Maria. Então, São José é o nosso exemplo de oração. Como que a gente vai orar? A gente vai orar a Jesus por Maria, pedindo a intenção de Nossa Senhora, vamos pedir a Jesus. E quando Deus queria dar uma determinação para a Sagrada Família, Deus falava com quem? Com São José. Pega o menino, leva para o Egito, traz o menino de volta ao Egito. E São José cuidava de Nossa Senhora e de Jesus. Ou seja, essa relação de São José com a Sagrada Família, com Jesus e Maria, ele precisava cuidar dessa relação.
A nossa vida de oração também a gente precisa cuidar dessa vida de oração. Entendeu? Se São José negligenciasse na vida no cuidado de Jesus, o que aconteceria? Herodes ia lá e matava o menino. Matava o menino de Jesus. E acabou. O relacionamento de Jesus ia morrer. Então ele precisava cuidar do menino Jesus e cuidar da Santíssima Virgem. Ele é o guardião, ele é o custódio, né? Assim também a nossa vida de fé, que é representada por essa vela, precisa ser cuidada, para que o vento não apague. Precisa ser cuidada. Esse cuidado é a vida de oração. E como São José, nós precisamos ter intimidade com Jesus e com Nossa Senhora. Essa intimidade com Jesus, essa intimidade com Nossa Senhora é a vida de oração. Então não basta só eu fazer orações repetidas e decoradas para cumprir um preceito, para cumprir uma obrigação. Eu tenho que rezar o texto todos os dias, porque Nossa Senhora disse em Fátima, reze o texto todos os dias. Nossa Senhora disse em Lourdes, reze o texto todos os dias. Nossa Senhora disse em Garabandal, reze o texto todos os dias. Nossa Senhora disse em Akita, no Japão, reze o texto todos os dias. Nossa Senhora disse em La Salete, reze o texto todos os dias. Nossa Senhora disse aqui na aparição simples, reze o texto. Nossa Senhora diz ainda hoje nas aparições de Anhanguera, reze o texto. Toda vez que Nossa Senhora aparece, ela manda rezar o texto. Então eu vou rezar o texto que Nossa Senhora mandou. E eu vou lá e rezo o texto. Mas mecanicamente, cumprindo uma obrigação, batendo um cartão. Essa vida de oração ainda não é suficiente. É preciso amor. É preciso relacionamento. O que São José tinha por Jesus e por Nossa Senhora? Amor puro, amor verdadeiro. E é esse amor que nós precisamos cativar por Jesus. Um amor tão grande, um amor tão tremendo que nem a morte, nem o martírio, nem a lepra, nem o campo de concentração, nem os horrores da água fervendo de Nagasaki, nada pode fazer apagar a chama dessa fé, desse amor. Porque como diz o Cântico dos Cânticos, na Bíblia, o livro dos Cânticos diz, nem a morte é capaz, olha o que vai dizer o Cântico dos Cânticos, coisa linda, nem as torrentes das grandes águas poderão submergir esse amor, porque esse amor é mais forte do que a morte. Essa, chega a arrepiar, essa frase de Salomão do Cântico dos Cânticos, o amor é mais forte que a morte, foi o que viveu São Damião de Molokai, leproso na ilha de Molokai. Nem a morte pode apagar esse amor. Foi o que viveu São Maximiliano Kolbe no campo de concentração de Auschwitz. Nem a morte é capaz de apagar esse amor. Foi o que viveram os mártires. Mas como então que a gente vai viver esse amor? Imagine você um rapaz que é casado, tem uma esposa, e ele fala assim, eu tenho que cumprir as minhas obrigações para com a minha esposa. Eu tenho que trabalhar, colocar a comida dentro de casa, não é? Não posso traí-la, certo? Então, tenho que cumprir as minhas obrigações. Vem pra mim. Você é tua mãe? Não. E aí, ele chega em casa, a mulher dele fala assim, nossa, mas você não vai dar nenhum beijinho hoje? Não, beijinho não. Beijinho. Tem que cumprir minhas obrigações matrimoniais. Tem comida? Tem. Então, trabalhei. Tá vendo a vizinha mais bonita que você? Nem olha para a vizinha. Sou fiel. Traga comida para dentro de casa. Cuida das crianças. Você não quer que eu dê um beijinho? Gente, ele está cumprindo as obrigações. Mas esse é amor? Isso não é amor. Isso é obrigação. Entendeu? Agora, se você ama, as obrigações saem muito mais. Deixam de ser obrigação e passam a ser prazer. Sabe quando você vai descobrir se você ama a Jesus? Se o rezar para você é uma obrigação, você tem que bater o cartão. Ou se rezar para você flui de uma maneira natural, por amor. Então, por que você trabalha para trazer comida para dentro de casa? Porque eu quero dar o melhor para minha esposa. Por que você não trai a minha esposa, a sua esposa? Porque eu a amo e nenhuma mulher se compara a ela para mim. Eu amo. Por que você cuida das crianças? Porque as crianças são o tesouro do nosso matrimônio. Isso é amor. O resto é obrigação. Entendeu? Como então vamos viver essa vida de oração? Por amor a Jesus. Primeiro a gente precisa entender o que é a oração. A oração é amor. É um relacionamento com Jesus.
é estar com Jesus como estava São José. São José estava com Jesus, o menino Jesus no colo, e quando ele olhava o rosto do menino Jesus e amava o menino Jesus, eu tenho certeza que ele não fazia aquilo por obrigação, mas era um amor que fluía de Jesus para São José e de São José para Jesus. São José entendia que Jesus era o seu tesouro, Jesus era o seu tudo, Jesus era a sua razão de viver. Para que São José vivia? Para cuidar do menino Jesus. E quando ele estava lá na oficina cortando as madeiras dele, na carpintaria, ele fazia aquilo para prover as coisas para Jesus. Mas será que ele sentia um peso, uma obrigação de estar na carpintaria? Não. Aquilo fluía de maneira natural. Ele fazia por amor. Jesus, quando foi perguntado pelos apóstolos, que disseram assim: Senhor, ensina-nos a rezar. Jesus disse: quando rezardes, direis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nessa oração do Pai Nosso está o nosso modelo de vida de oração. Nosso modelo de vida de oração. Mais para frente, já no final da catequese, a gente vai falar só sobre a vida de oração. E aí eu vou abordar com vocês esse livro que eu trouxe hoje, só para vocês conhecerem. Esse livro chama Castelo Interior, né? Santa Teresa d'Ávila. Esse livro, Santa Teresa d'Ávila nos ensina a rezar. Naquela época, Santa Teresa d'Ávila, a oração era uma oração muito meditativa. Se pensava em Deus, se meditava em quem era Deus, né? E a partir disso se rezava. Então era uma oração bem intelectual. Santa Teresa d'Ávila vai dizer nas quartas moradas, no Castelo Interior, que seria como se fosse o capítulo 4 do livro. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que a oração não é muito pensar, mas a oração é muito amar. A oração é se relacionar com Deus. E olhando essa frase, essa sentença de Santa Teresa d'Ávila, que diz que a oração não é tanto pensar, tanto, ou como a gente podia falar hoje, não é cumprir, bater ponto, cumprir obrigação, mas é amar a Deus, a gente volta para o Pai Nosso. E a gente começa a perceber o que Jesus nos ensina no Pai Nosso. As 4 primeiras sentenças do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A glória de Deus. Glória a Deus. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Que a gente viva conforme o Senhor quer que nós vivamos. A gente reproduza na terra e no céu. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Não a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então você vê que o Pai Nosso ele começa pedindo a glória de Deus e que a gente tenha capacidade de fazer a vontade de Deus. Depois que ele pede que seja feita, ele glorifica a Deus. Ele peça que seja feita a vontade de Deus. O que ele pede? Ele pede forças para isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em latim, essa oração ela é mais bonita. Eu gosto mais do Pai Nosso em latim. Exatamente por causa disso. Por causa do pão nosso de cada dia. O latim diz assim: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie. Pane nostrum quotidiano. O que significa panis nostrum cotidiano? Pão do cotidiano, o pão de cada dia. Isso faz um elemento lá no Êxodo, quando o povo saiu do Egito e caminhava para a terra prometida e não tinha pão no deserto, não tinha alimento no deserto. Então Deus fazia chover do céu, cair do céu maná, que era o símbolo da Eucaristia, que viria uma prefiguração, o maná. Era um pão que de manhã aparecia nas areias do deserto. E esse pão precisava ser colhido e comido naquele dia. Não podia guardar para o dia seguinte. No dia seguinte, aquele pão estragava, mofava, dava bicho. Então era para comer a cada dia. No outro dia, Deus ia prover outro maná. E a cada dia Deus dava o maná. Pane nosso cotidiano. O pão nosso de cada dia. É o maná. E o que significa esse maná, esse pão nosso de cada dia? Literalmente, era um pão que Deus fazia milagrosamente aparecer no deserto, vindo do céu. Mas é um símbolo da vida de oração. Para que a gente não estrague, para que a gente não apodreça, para que a nossa fé não se apague. A
gente precisa, por quê? Pane nostrum quotidiano da nobis ordem. Então, esse, o centro do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o pão da oração. A vida, a intimidade com Jesus precisa ser diária. A gente precisa rezar sempre, precisa rezar todos os dias. E a gente precisa rezar o texto, porque nós só não mandou rezar o texto todos os dias. Precisa rezar o texto, precisa fazer as novenas, precisa fazer as nossas orações que a gente lê no texto. É importantíssimo, é fundamental. Mas, para que o texto tenha sabor, para que a novena tenha sabor, para que a novena não seja a obrigação, o texto não seja a obrigação, a gente precisa amar. Lembra do marido? Puxa, mas eu nem olho para a vizinha, é muito mais bonita que você, ainda tem que tirar beijinho? Eu estou cumprindo minhas obrigações. Por que o marido não amava mais a esposa só por as obrigações? Talvez porque ele não se relacionasse mais com ela. Talvez porque ele estava muito ocupado com as coisas do trabalho, etc. Mas ele era um homem de honra, não traía, não adulterava, mas também não amava. Cumpria suas obrigações, mas não era amor. Então, se a gente começa a se relacionar com Jesus, o não olhar para a vizinha que é muito mais bonita que você é automático. Você nem vai pensar na vizinha, você nem vai reparar, inclusive, que a vizinha é mais bonita que a esposa. Você não vai nem reparar isso, entendeu? Por quê? Porque você se relaciona com a esposa. Você precisa se relacionar com Jesus. E essa relação com Jesus que vai fazer com que o texto tenha gosto, que a novena tenha gosto, que as orações lidas tenham gosto, que a leitura da Bíblia não seja uma obrigação, mas seja um prazer. Essa oração precisa ser feita, precisa ser oração vocal, oração individual. Conversar com Jesus. Conversar com Jesus. Você precisa bater papo com Jesus. Ele precisa ser seu amigo. Ele precisa fazer parte da sua vida. Ele precisa conviver com você, como ele convivia com São José. Nossa Senhora, ela precisa conviver com você. Eu posso ir diretamente a Jesus? Pode. Mas é conveniente. Como Jesus veio a nós? Jesus veio a nós por meio de Nossa Senhora. São Luís Maria Grande, conforme o Tratado da Verdadeira Devoção, ele diz que a maior de todas as graças veio a nós por Maria. Também todas as outras graças nós devemos receber de Deus por meio de Nossa Senhora. Por isso que ela é Nossa Senhora das Graças. Por isso que na ladainha de Nossa Senhora a gente venera a Nossa Senhora como a tesoureira das graças do Senhor. Ladainha não, perdão, a coroinha da Santíssima Virgem. A coroinha da Santíssima Virgem a gente diz: glória a vós, tesoureira das graças do Senhor, dai-nos parte do vosso tesouro. A gente diz na coroinha. Por quê? Porque o maior de todos os tesouros, o maior de todas as graças, o menino Jesus veio a nós por Maria. Também todas as outras graças vão vir a nós por ela. Então a gente precisa conviver com a Nossa Senhora também. A gente precisa conversar, bater papo com a Nossa Senhora. E precisa bater papo com Jesus. Então o que a gente precisa fazer? Mais para frente, a gente vai estudar esse livro, Castelo Interior, onde que Santa Teresa d'Ávila nos faz entrar nesse castelo interior, que é a nossa própria alma, e dentro da alma encontrar Jesus, pela vida de oração. Mas nesse momento, para que depois, quando a gente chegar, vai ser no final da catequese, já bem no finalzinho da catequese, quase quando você estiver concluindo toda a catequese, para que a gente chegue bem em condições de entrar nesse castelo interior lá no final, a gente precisa começar agora a ter intimidade com Jesus. O que vamos pedir para Jesus? Pater noster qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, fiat voluntas tua, faça-se a sua vontade. Então a nossa oração não pode ser o nosso querer. A gente não é Deus, a gente não é o Senhor. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vocês acham que São Maximiliano Kolbe queria estar no campo de concentração? Vocês acham que São Damião de Locais queria ter lepra? Você acha que o jesuíta estava sendo queimado com água fervendo em Nagasaki, ele queria estar sendo queimado? Aí o meu sonho é ser queimado com água fervendo em Nagasaki e perder minha pele. Ou me afogar no meu próprio sangue de cabeça para baixo. 20 minutos? Vamos terminar então. Então, a vontade de Deus precisa ser o nosso norte na vida de oração. Fiat voluntas tua, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Então a gente precisa se colocar diante de Deus na oração como pessoas que querem cumprir a vontade de Deus e precisam pedir a Deus forças para cumprir essa vontade. Posso apresentar para Deus as minhas demandas. Senhor, eu tenho que pagar a prestação da minha casa, o negócio está esquisito aqui, está sem dinheiro. Me ajuda, Senhor. Providencia um dinheiro para pagar a prestação da minha casa. Muitas vezes Jesus vai providenciar, o dinheiro vai aparecer e você vai pagar a sua prestação. Mas e quando Deus não providenciar o dinheiro? E quando Deus falar assim, agora meu filho, eu preciso que você passe por essa prova. Eu preciso que você passe por essa cruz. E aí? Nossa, eu só estou passando por essas coisas. Tá feia a coisa? Vale caro, pouco vale caro. E quando vier um vento, será que vai apagar nossa vela? A gente precisa confiar que tudo que Deus faz é bom e perfeito. E o que Deus quer? A nossa salvação. Como que Deus salvou São Maximiliano Kolbe? Deus salvou São Maximiliano Kolbe pelo martírio, pela coroa vermelha. Como que ele conseguiu a coroa vermelha para ser mártir? Campo de concentração. Como que Deus salvou São Damião de Molokai? Deus salvou São Damião de Molokai pela lepra. Queridos, o que adiantaria para São Damião de Molokai ter uma vida feliz aqui na Terra, ter realizado todos os seus sonhos, tudo que ele sonhou, ele realizasse, depois ele fosse para o inferno? O que adiantava? O que adiantaria para São Maximiliano Kolbe realizar todos os sonhos dele depois do inferno e se perder eternamente? O que adianta para nós termos uma vida prazerosa, cheia de prazeres, carrão, limusine, sei lá, casa, piscina, praia, viagens, felicidade plena, entre aspas, felicidade humana, porque isso a gente já entendeu que não preenche o coração, né? Depois a gente vai para o inferno. Ou vou falar com essas palavras de Jesus, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir perder a sua alma? Foi o que Jesus disse no Evangelho. E Jesus também disse no Evangelho, em Mateus capítulo 16, que quer que me seguir, então nossa cruz, renuncie a si mesmo e vem. Porque aquele que quer salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. E se perder a sua vida por causa de mim, foi o que viu São Maximiliano, São Damião de Molokai, os jesuítas, etc. Então, às vezes, Deus vai permitir que a gente passe por uma provação. Por quê? Porque na provação a gente vai demonstrar o amor. Sabe quando o marido demonstra verdadeiro amor pela esposa? Sabe quando? Quando a esposa está doente. Quando a esposa está lá na cama. Eu conheço um casal, lá em Pinda, que o rapaz ele é novo, tem 35 ou 36 anos. Só que ele tem uma doença degenerativa. E essa doença degenerativa ele vai, como vou falar assim, vai, entre aspas, né? Vai estragando a musculatura dele. Ele vai perdendo a massa muscular. Ele é magrelo. E perdendo a massa muscular, ele perde também o quê? Os movimentos, né? Porque não é a musculatura que promove os movimentos. Então, assim, ele ficou deficiente, tem 35 anos. Ele totalmente deficiente, não consegue fazer nada. Ele não consegue fazer esses gestos assim, não faz. A mão dele encurvada, o braço dele encurvado, o corpo dele encurvado, né? E a esposa dele é uma mulher linda, uma mulher bonita. E ela cuida dele. Isso é amor. É assim que você vê o amor. Esse é o amor. Será que quando Jesus permitir que a gente passe por uma prova, a gente vai saber amar? Será que a gente vai saber demonstrar o amor a Jesus? Como essa mulher demonstra o amor pelo marido doente? Gente, a menina nova, acho que ela tem 28, 29 anos, bonita, o marido dela definhando, e ela continua ali do lado dele, fiel, cuidando dele, virou enfermeira dele. Não foi o que fez São Maximiliano, não foi o que fez São Damião de Molokai. Então, essa fortaleza espiritual, quem pode nos dar é a vida de oração. A vida de oração nos faz tão unidos a Jesus, tão colados com Jesus, que é impossível a gente se separar dele, como São José. Essa imagem de São José, se a gente arranca o menino Jesus da imagem, ela fica quebrada, né? E não é mais a imagem de São José, é uma imagem quebrada de São José. Ele está colado com Jesus, está colado com Jesus, literalmente, né? Isso é a vida de oração. Intimidade com Jesus, buscando fazer a vontade dele. Fiat voluntas tua, seja feita a tua vontade. Para isso, para o nosso cotidiano, para o nosso de cada dia, nos dai hoje.
Se vivemos a vida de oração, se comemos o pão cotidiano da oração, vamos poder amar Jesus e vamos ser salvos. Porque quem reza se salva, quem não reza se condena. Porque quem reza se salva? Porque quem reza está unido a Jesus. Jesus é a nossa salvação. Porque quem não reza se condena. Porque quem não reza se afasta de Jesus. E vem uma tribulação. Não precisa ser nenhuma lepra em campo de concentração. Pode ser um boleto atrasado. Já afasta de Jesus. E a pessoa já perde Jesus. Amém? Então, para terminar essa catequese de hoje, eu quero convidar vocês nessa semana a fazer uma experiência de oração. Semana que vem a gente vai vamos fazer uma partida sobre isso. 15 minutos por dia de oração pessoal. Seja como for a sua realidade. Tem gente que vai rezar no banheiro, tranca o banheiro lá e senta na privada e reza. Porque a casa é agitada, criançada correndo, tal. Tem gente que trabalha o dia inteiro e não consegue rezar. Então acorda 15 minutos mais cedo e reza antes de trabalhar. Se você deixar para rezar à noite, você vai dormir, não vai rezar. Você vai lá e vai cochilar, não vai rezar. Então acorda aqui, põe o reloginho. Que hora que eu acordo? 5h30 da manhã? Então essa semana eu vou acordar 5h15 da manhã. E levanta da cama também, se você ficar na cama, você vai cochilar de novo. Levanta da cama, se senta, se ajoelha, fica em pé, mas reza 15 minutos. Põe no relógio, marca 15 minutos de oração. Você vai ver que no começo da semana vai ser difícil, porque o demônio não quer que você reze. Por que o demônio não quer que você reze? Porque quem reza se salva, quem não reza se condena. Quando você reza, você cresce na vida espiritual de maneira tremenda. Você deslancha na vida espiritual. A vida espiritual começa a avançar rapidamente. Entendeu? Então reza 15 minutos todos os dias. Pane Nostrum cotidiano. Na Nova Visão tem que ser todo dia. E você vai ver que na semana que vem você vai ter uma intimidade com Jesus. E a gente vai conversar sobre isso. Vamos fazer uma partilha. Vocês vão falar como que foi essa semana de oração. E a cada dia, sem perceber, sem forçar, não é por obrigação, mas sem perceber, você vai rezar. No outro dia eu vou colocar o relógio para despertar 15 minutos de oração aqui. Já passou meia hora eu estou rezando. Estou com um assunto para falar com Jesus ainda. Sabe por quê? Porque quando você é amigo de alguém, você tem assunto para falar. Aí eu não tenho nada para falar com Jesus na oração particular, então você não é amigo de Jesus. Mas vou falar o quê? Fala de qualquer coisa. Fala do calor, fala do frio, fala da fome, fala do seu trabalho, fala das pessoas do trabalho. Reza pelo Brasil. O Brasil está passando um momento tão difícil. Reza, fala do Brasil para Jesus. Entrega o Brasil a Jesus. Entrega a sua rua, seu vizinho, sua vizinha, a sua saúde, a sua mãe, a sua avó, a sua tia. Pede pelo Padre Celso. Reza, conversa com Jesus, bate papo com Jesus. Sobre qualquer coisa. Fala com Jesus. Conversa com Ele. O seu dia, encomenda a Jesus o dia que você tem pela frente. As dificuldades que você tem, as pessoas difíceis com as quais você se encontra, etc. Está com raiva de alguém? Fala para Jesus que está com raiva da pessoa. Pede Jesus para superar aquela raiva. Pede Jesus para curar o seu coração, curar o coração daquela pessoa, etc. Enfim, reza. Beleza? Então, semana que vem, a gente vai fazer essa experiência e vamos partilhar. Cada um vai falar como que foi os seus 15 minutos de oração. Se quiser, faz 20, 30, 40, 50, uma hora. Ou igual você está conseguindo agora 8 horas de oração por dia. Você está conseguindo 8 horas por dia de conversa com Jesus. E você vai ver que cada vez mais você vai amar a Jesus. Por quê? Quem se aproxima do fogo se aquece. Quem se afasta do fogo esfria. Quem se aproxima da vida de oração se aquece e ama mais a Jesus. Quem se afasta da vida de oração esfria e não ama Jesus. E quando você se aproxima tanto do fogo que é Jesus, se aproxima tanto do fogo que é Jesus, o que acontece? Quando você se aproxima demais do fogo, você vira fogo com fogo. Você vira fogo com fogo. E a chama do fogo e a sua chama são a mesma chama. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E você e Jesus se tornam uma única chama, um único fogo. A
Até que você desaparece. Está vendo que o papel está desaparecendo? Você desaparece. E aí é Jesus que aparece em você. Isso é a santidade. Esses são santos. Que mergulharam tanto em Jesus. Mergulharam tanto em Jesus que a chama de Jesus e a chama deles eram uma só. O calor de Jesus e o calor deles eram um só. Está vendo essa fumaça que sai? É o testemunho do santo, levando Jesus para o mundo inteiro. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Viva Maria.